Então, inicialmente, né, eu queria colocar para vocês aí, as inscrições estão abertas para o processo seletivo, tá? E isso para quem está aí terminando, está no 10º semestre, está finalizando o curso, tá? E a gente vai comentar um pouquinho também para quem ainda não está terminando, né? Até para conhecer aí o processo como um todo e facilitar o planejamento de vocês, tá? Para ter uma ideia, quem de vocês está no último semestre? Quantos? Quem está no 9º semestre? Ou no penúltimo, vamos dizer assim? Legal. Estou falando aqui também. É o Saulo. Okay. Então, acho que agora vai, deixa eu ver. Agora vai. Bom, então, não sei se dá para enxergar lá em cima. Uma hora a gente ajeita. Tá. Então, as vantagens, né, do mestrado, Cristiano, você fica à vontade, tá? Para complementar aí. O mestrado, então, é um treinamento para pesquisa científica e tecnológica, tá? Mas não só para isso, tá? A gente tem percebido aí um diferencial, né, em quem está realizando aí o mestrado, né, tem em termos de carreira, de pensamento crítico, de projeto, tá? Então, pode estar agregando aí para a carreira, a formação de vocês, tá? No mestrado, vocês podem adquirir, então, a capacidade de abordar problemas novos, tá? E complexos com método e eficiência, tá? Então, a gente tem um grupo aí de professores, pesquisadores que estão disponíveis para orientar vocês aí nos temas de pesquisa que a gente vai estar abordando aqui, tá? Então, o mestrado prepara para a continuidade da formação acadêmica, né? Por exemplo, quem busca, por exemplo, até a carreira de doutorado, tá? A conquista de posições de liderança, né, no mundo corporativo. A gente tem recebido algumas demandas de empresas, inclusive, pedindo para que a gente indique alunos de mestrado, doutorado ou recém-formados. Oi, professor, tudo bem? E também a atuação empreendedora, tá? Na área tecnológica, por exemplo, no caso de startups, né? Até o Cristiano pode até comentar um pouquinho. O pessoal na área de materiais, né, a gente tem alguns casos aí, né, de alunos de mestrado, doutorado, que têm as suas empresas, né, e desenvolvem a sua pesquisa aí na fase do mestrado, doutorado. Então, as inscrições estão abertas, né, conforme eu falei para vocês, né. Então, até 20 de julho. Até dia 20 de julho, tá? E o processo seletivo, né, ele é baseado aí em entrevista e análise de currículo. Tá? Então, faz uma grande diferença vocês terem aí um bom currículo na época da graduação, tá? Mas isso também não é um impeditivo, né? Vocês passaram por dificuldades, a gente teve a pandemia, tá? Isso não é um limitante, mas é favorável, né, ter um bom currículo desde a graduação. Deixa eu só complementar, Lúcia. Acho que esse ponto aqui é importante, pessoal, pelo seguinte: às vezes a gente pensa, não vou fazer mestrado, eu estou já bem empregado, quero seguir a carreira na indústria e tudo mais. Mas o ponto que a gente está colocando aqui é muito importante, né? Nota, vocês o mestrado tem 2 anos de duração. Em 2 anos, vocês vão conhecer um problema, muitas vezes que não tem solução conhecida no mundo ainda. Vocês vão precisar se familiarizar com isso, ou com esse problema, propor uma solução, testar essa solução e escrever a respeito. Então, em 2 anos, você se familiariza com o projeto e conclui ele. Tá? Então, a capacidade, as habilidades que você desenvolve para conseguir fazer isso são úteis numa infinidade de situações diferentes. E você não precisa necessariamente estar fazendo o mestrado num assunto que você vai trabalhar na indústria, por exemplo. O simples fato de você entrar em contato com um problema da sua área, obviamente, e abordar ele, te desenvolve em você essa capacidade que você vai poder usar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por qualquer que seja ela, qualquer que seja a sua escolha de carreira.
E aí, nós temos, então, na Escola de Engenharia, duas opções, tá, de mestrado. No programa de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, que o professor Cristiano é o coordenador, tá? Ele é ligado exclusivamente à Escola de Engenharia, e nós temos também a Engenharia Elétrica e Computação, tá? E nesse programa, nós temos professores tanto da Escola de Engenharia, quanto da Faculdade de Computação e Informática, da FCI, tá? Então, tem lá duas áreas de concentração, né, focada tanto na computação quanto na parte da engenharia. E eu diria que o conjunto desses dois programas, eles atendem a qualquer formando da escola de engenharia, independente se você está fazendo engenharia civil, engenharia química, engenharia de produção, existem temas nesses dois programas em que você consegue encaixar um programa, um projeto do seu interesse. E aí, outro detalhe interessante, né, que ex-alunos, né, da UPM, no caso vocês, né, tem desconto aí de 20%, né, nos cursos de mestrado, e quem faz mestrado tem desconto no curso de doutorado. Aqui eu não coloquei porque o foco maior é no curso de mestrado, mas no curso de doutorado a gente tem, inclusive, isenção das mensalidades para os 4 primeiros colocados no processo seletivo. Então, é outro benefício também para o doutorado, né? Além disso, né, a gente tem outras modalidades de bolsas vinculadas a agências de fomento, tá? FAPESP, tem CNPq, CAPES e projetos com empresas também. Então, nesses casos, vocês devem ficar atentos. Quem se inscrever no processo seletivo recebe normalmente e-mails quando a gente abre uma oportunidade de bolsa. Tá? Então, vocês ficam sabendo se vai haver bolsa, quando vai haver bolsa, e essas bolsas são de 2 tipos. Algumas delas vocês recebem uma isenção, ou seja, não pagam o mestrado, e em outras vocês não pagam o mestrado e, além disso, recebem uma bolsa, um recurso, né, mensal para vocês se manterem e não precisarem trabalhar. Se vocês estiverem trabalhando na indústria, vocês podem concorrer a uma bolsa que só não paga mensalidade. Vocês, escolhendo ficar aqui em tempo integral, trabalhando no nosso laboratório e tudo mais, além de ter a isenção, vocês podem também concorrer a essa bolsa que paga para vocês entre aspas, um salário, né? Essa bolsa de manutenção, para vocês, de subsistência. Isso aí já tem um modelo que você estava falando. Exatamente. Então, a gente tem uma modalidade integral, tempo integral, né? E aí é essa que eu falei, que vocês recebem além de não pagar, né? E aí a gente espera que vocês se dediquem exclusivamente ao projeto de vocês, fique aqui no laboratório e tal, e o de tempo parcial em que você pode trabalhar e aí estuda em paralelo, certo? Isso. E aí você não recebe para isso, né? Você recebe lá do trabalho de vocês, mas vocês não, em princípio, as bolsas isentam a mensalidade. Isso. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, apesar da inscrição ser até 20 de julho, né? O pessoal fala assim, vou esperar terminar meu curso, vou me inscrever lá na frente, tá? A vantagem... desculpa. A vantagem de vocês se inscreverem o quanto antes é que quando a gente tem o edital aberto para inscrição, normalmente esses editais, eles são enviados também para quem está participando do processo seletivo, tá? Então, muitas vezes, a submissão, né, para concorrer a essas bolsas é um projetinho que você tem que falar com o seu professor, tem que preparar, né? Então, essa preparação no ingresso é interessante, tá? Então, quanto antes você procura um professor, você se inscreve, você recebe informação sobre a possibilidade de bolsa, então você tem um tempo maior para se planejar, tá? E fora que vai ter lá a inscrição, se você não quer concorrer a nada disso, já está com a porta aberta, né? No momento, quando eu estou na dúvida, né? Eu inscrevo ou não? A sugestão façam a inscrição, né? Para deixar lá a sua vaga meio garantida no sentido de ter o seu nome, você receber informação, tá? E aí pode pleitear a bolsa e receber mais informações, tá? Então, essa é a vantagem, por isso que a gente está vindo aqui falar hoje, né? Não só lá em julho, mas está comentando com vocês isso hoje, tá? E aí, aqui entrou...
E aí, né, como é que é a estrutura do curso, né? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Se tiverem dúvidas, tá? O pessoal que está aí no online também, se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Então, a estrutura do curso, né? A duração são 2 anos, tá? 24 meses. Esse é o tempo regular, tá? Trabalho sob orientação de um professor orientador, né? E aí, os 2 primeiros semestres são focados para fazer as disciplinas, tá? Eu acho que é igual na materiais elétricos, né? Na elétrica são 6 disciplinas, tá? E o recomendado... Na matéria são 5, né? São 5. Acho que ele diminuiu para 5. Tá. Na elétrica são 6 disciplinas e o recomendado é fazer 3 no primeiro semestre e 3 no segundo. Tá? Essa recomendação, vamos colocar assim, é um ponto de equilíbrio, né? Não é nem muito puxado, né? Tem gente que fala assim, não, eu consigo, vou fazer 4 de uma vez, né? Eu não tenho tempo, vou fazer só 1, tá? Eu vou falar assim, é flexível? A gente tem essa flexibilidade, mas saiba que esses 2 anos pode virar mais tempo, tá? Então, o recomendado é 3 por semestre, tá? Se tem problema, não consegue, só consegue 2, é possível? É. Só que isso pode afetar no processo e acabar prolongando um pouquinho, tá? Então, é muito importante vocês tentarem terminar no primeiro ano. Certo. Agora, pegar demais no primeiro semestre, por exemplo, pode ser uma estratégia a ser discutida com a figura principal, pessoal, aqui de professor para vocês, é o professor orientador, é quem vai propor o projeto e tudo mais. Essas coisas todas são discutidas com o professor orientador, né? Por que não é bom pegar demais? Em princípio, a gente consegue, principalmente tempo trabalhando 100% do tempo no mestrado, fazer 4 disciplinas. Mas a gente espera que vocês comecem o trabalho de pesquisa também no primeiro ano. Então, não é só fazer disciplina, é começar a estudar o problema de pesquisa, começar a pesquisar propriamente dito. Sim. E aí, no terceiro semestre, a gente tem a fase que a gente chama de qualificação. Então, é o momento que você, teoricamente, não tem mais disciplinas, né? E aí você foca na sua pesquisa, tá? Ao final do terceiro semestre, você deposita o seu documento de qualificação e aí tem uma banca similar ao que vocês têm no TCC, tá? Similar que eu digo, são 3 professores, né? Tem um tempo de apresentação e um tempo de perguntas e avaliação dos professores, tá? O último semestre, que é o 4º, é a entrega da dissertação final, que é o trabalho de pesquisa dos 2 anos, né? E aí, de novo, tem a entrega, né? O depósito do documento, né? Na sequência, ali, cerca de 30 dias depois, a gente tem uma banca, tá? Bom, acho que era isso, né? Não sei se alguém tiver alguma dúvida. E aí, aqui, eu aproveito para os que estão aí no 8º, 9º semestre. Quem está no penúltimo agora, né? Isso. Acho que a maioria de vocês, essas informações são importantes. Isso. A gente tem, assim, o nome até, a gente chama de aluno especial, porque você ainda não está matriculado na pós, tá? Mas como você é aluno do Mackenzie, né? Você está na graduação, você pode cursar até 2 disciplinas da pós, tá? Você requisita, né? Isso não é automático, né? E aí a gente tem as informações aqui na secretaria dos 2 programas, tá? Para quem não sabe... Sem custo nenhum, tá? Isso, sem custo nenhum. Pode falar, Matheus. Por exemplo, eu já puxei uma dessas matérias. Significa que quando eu entrar no mestrado, eu tenho uma matéria menos para fazer? Exato, exatamente. Você aproveita ela no mestrado. Isso. Tá. No momento que você ingressar, você vai ter um novo número de matrícula, né? Então, você pode solicitar na secretaria o aproveitamento dessa disciplina que você já fez. Com o número que eles já me deram. Eles já me deram um número diferente. Não, vai ser um novo número. Aí você faz um requerimento. Requerimento, tá? É importante essa disciplina. Qual é a ideia de vocês fazerem essa disciplina? Realmente conhecer o mestrado, ver um pouquinho de alguma coisa que vocês não estão vendo na graduação. Porque ela não vai contar para a graduação. Essa disciplina já vai contar para o mestrado. Mas está falado, tem que pedir. Isso. Se não quiser fazer outra... tirei nota baixa, quero fazer, não precisa aproveitar, entendeu? Isso. Mas a vantagem é você adiantar, daquelas disciplinas que você tem que fazer em 1 ano, você já fez uma. Certo. E aí, né, quando que é feito? Né? Pode ficar essa pergunta, poxa, quando que eu faço essa solicitação de matrícula? Normalmente, essa solicitação é feita no início do próximo semestre, tá? Então, o que a gente recomenda?
naquele momento que fechou, né, o calendário de vocês, né, da graduação, vocês vão saber que dias que você tem as janelas, tá? Então, a gente tem oferecimento das disciplinas, a gente pode enviar para vocês o calendário, e aí vocês aproveitam aquelas janelas para estar pedindo a matrícula nas disciplinas, tá? Então, isso é feito lá no começo do semestre, tá? Quando começar o próximo semestre, mas se quiserem saber um pouco mais sobre o processo antes mesmo, tá? A gente pode estar enviando informação. Então, aqui, né, os e-mails, eletrica.pos@mackenzie.br e materiais.pos@mackenzie.br, tá? A gente pode enviar, se quiser, pode enviar e-mail para um deles e pedir o calendário dos dois, tá? Algumas disciplinas são ofertadas nos 2 programas, tá? Então, basta fazer uma vez, e essa mesma disciplina, né, se ela for ofertada nas 2, você pode validar tanto em materiais quanto na elétrica, tá? Pode optar, né, um dos 2 programas. E aí, aqui eu deixei para vocês, né, a inscrição, né, o link. Se quiser, tem um QR Code também, mas aquele QR Code é esse link aí, tá? Ou, não lembro onde que era. É só pôr lá no Google, Mackenzie, mestrado em Engenharia Elétrica, ou Mackenzie, mestrado em Engenharia Materiais. E essa apresentação vai ficar gravada, a gente está sendo gravada e vai ficar disponível. Sim. Eu não falei, né? De materiais, né? A secretária Brunelli, tá? E o da Engenharia Elétrica é o Eupandan. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada professor, linha de pesquisa. O Cristiano é um dos... Acho que eu vou falar também que Brunelli e Eupandan fica ali perto também. Sim. Perfeito. Entrada do prédio 5, primeira porta à esquerda é a secretaria das 2 pós-graduações. Se vocês quiserem, batendo ali, eles atendem vocês. Eles não estão à noite, né? Na verdade. Isso, tá, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Tá? Eu vou comentar. Ou então por e-mail. Tá? Por e-mail talvez seja mais fácil. Né? O professor Cristiano, ele faz parte dos 2 programas. Tá? Então, é professor... docente permanente dos 2, então vai aparecer aqui um pouco do que ele faz nos 2 programas, fica à vontade, tá? Complementar. Eu vou comentar um pouquinho sobre as 3 linhas de pesquisa, tá? Então, a gente tem telecomunicações e nanotecnologia, tá? Então, para quem faz engenharia elétrica, já tem aula com alguns professores, que eu vou estar mostrando aqui. Na área da computação também, né? Computação natural, aprendizagem de máquina, né, Big Data, né, métodos analíticos, tá? Eu vou comentar um pouquinho só sobre cada um deles, tá? Talvez vocês vão reconhecer a foto, tenham contato de e-mail, vocês podem entrar em contato diretamente com os professores, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa de cada um deles, tá? E a terceira linha, essa daqui está sendo aberta agora em 2022, tá? Radioantenas e aplicações geoespaciais, na área de radioastronomia. Tá? Então, falando um pouquinho das áreas, a professora Adriana, talvez alguns conhecem da área da física, né? Ela dá aula para algumas turmas na física, então eles trabalham basicamente com a parte de radioastronomia, né? Análise de dados, de atividade estelar, exoplanetas, tá? Constantemente a gente tem algumas palestras do pessoal da radioastronomia, às vezes tem visitas também no observatório, quando vocês tiverem a chance aí de visitar, né, eu acho que aproveitem a oportunidade, tá? Então, a professora Adriana é uma das áreas uma das professoras que era de telecomunicações e agora vai fazer parte da área de radioastronomia, tá? Professor Cristiano de Matos, né, trabalha aqui com a parte de guias de onda, guias de onda em chips fotônicos com grafeno, tá? Na área de sensoriamento e telecomunicações, tá? E tem também as aplicações óticas de grafeno em materiais 2D para investigação de novas propriedades, novos materiais, tá? E conversão de frequência, né, usando ótica não linear para aplicações em telecomunicações. Tá? Uma coisa que eu esqueci, então o professor Cristiano é da área de fotônica, né? Então a gente tem o grupo de fotônica do Mackenzie, inclusive alguns dos professores é o que está organizando a exposição que vocês viram ali no hall
aqui do prédio, tá? Que é basicamente os professores dessa área aqui de fotônica. Tá? E aí tem o professor Dario Barramon também, não sei se chegaram a ter aula com ele, ele dá aula de materiais e estruturas, similar à sua disciplina. Isso. Mas ele tem alguns trabalhos, principalmente na parte teórica, né? Então, eu trabalhei com parte de engenharia quântica, né? Sintonização de voltagem da textura magnética de grafeno bicamada, né? Tem rodado, né? Tem muitos trabalhos aí. É o professor com Bolsa Produtividade, né? Professor Cristiano também, então, eles são destaques, né? Em suas áreas de pesquisa, né? Aumento da intensidade do segundo harmônico usando substrato EMZ, e aí estudo e simulação de fenômenos quânticos. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Mas fiquem à vontade se tiverem dúvidas, tá? Ou eu estou deixando ali anotado aí o e-mail, se quiserem depois entrar em contato com cada professor. O professor Toró de Souza, tá? Trabalha também na área de fotônica, né? Ele tem o seu foco maior na parte de lasers a fibra dopada, tá? Então, aqui é uma das configurações, não dá para, o pointer não aparece aqui. Então, uma das configurações aí, laser a fibra dopada, trabalha também com fibra ótica de perfil D, que é basicamente uma fibra ótica de telecom. Acho que lá na exposição tem algumas coisas sobre essa parte. E aí faz um polimento lateral para acessar o núcleo, a região de propagação da luz. E aí nessa região a gente deposita nanomateriais e verifica a interação da luz com esses materiais. Tá? E aí aqui tem algumas fotos, né? Aqui é a seção transversal da fibra ótica e aqui é essa região que eu comentei com vocês da fibra polida lateralmente. Eu saio também na área de fotônica. Tá? Eu trabalho mais com a parte de dispositivos eletroóticos, tá? Basicamente são moduladores à base de grafeno. Tá? Essa configuração aqui, essas duas imagens, são dois modelos desenvolvidos pelos alunos de doutorado. Tá? Então, para entender um pouquinho, né, é o guia de onda, similar àquele chip que o professor Cristiano trabalha. E aí, nessa estrutura, a gente põe uma estrutura capacitiva de grafeno. E aí o grafeno torna-se o meio ativo de controle dos zeros e uns na modulação do sinal. Tá? Então, através então, da modulação nessas folhas de grafeno, a gente pode fazer dispositivos para transmissão ótica. Tá? E ali tem uma foto de um guia, na verdade uma estrutura, é um interferômetro, né, que a gente pode estar usando, divisor de potência, para fazer modulação do sinal. Tá? Também tem a parte de sensoriamento eletrônico e eletroóptico, tá? E alguns trabalhos aqui nessa área, a gente tem colaborações aí com a professora Cecília, que é da Engenharia de Materiais, tá? E colaborações externas também. Tá? Então, tudo isso que eu falei, na verdade, cada professor tem as suas colaborações também. Tanto no Brasil quanto fora do país. Deixa eu só comentar uma coisa a respeito desses chips, né? A Lúcia falou de chips fotônicos. Quando a gente pensa em chip, a gente pensa em eletrônica normalmente. É um chip de silício. Antigamente só tinha a parte eletrônica ali, né? Dentro do computador, dentro do nosso celular, tem chip de silício e todo o circuito ali eletrônico está ali dentro. Isso é coisa do passado. Hoje em dia a gente tem tanto a parte eletrônica, continua, quanto a parte fotônica, ou seja, você tem circuitos de luz dentro de um chip, certo? E isso cada vez mais é uma realidade, tá certo? Então a gente consegue agora integrar no mesmo chip elétrons fazendo alguma coisa ali e fótons, né, luz, fazendo alguma coisa ali, tá certo? E aí a gente precisa de materiais que interajam muito bem com a luz ali para que a gente coloque no chip, porque o silício não tem todas as propriedades desejáveis, tá? Para interagir com a luz ali. Então, é por isso que a Lúcia, eu, né, e outros também colocam um material como o grafeno em cima do chip fotônico, certo? Para que o grafeno interaja com a luz e modifique a luz da forma como a gente quer. Fique à vontade, tá? Para perguntar.
Aqui é o professor Cristiano Acamini, talvez o pessoal da engenharia elétrica conheça. Ele trabalha principalmente com a área de TV digital, né? Tem algumas patentes na área, inclusive concedido aí em 2020, tá? E aí, aqui ele está tentando mostrar a evolução e aí a participação, né, do Mackenzie na evolução, né, dessas tecnologias. Então, tem aí desde a TV lá na década de 50, né, até a TV digital, né, que vocês já conhecem aí. E aqui o que eles estão desenvolvendo agora, né, que é o chamado TV 3.0, aí com o objetivo de trazer aí o desenvolvimento para até 2023. É claro que tem alguns objetivos, né, para essa área. Então, o pessoal da TV digital trabalha realmente para desenvolver essas tecnologias, protótipos, para essa área. Tá? Então, inclusive, ele até colocou um QR Code. Ele também tem algumas interações na parte de aprendizado de máquina, né? Então, ou seja, o professor trabalha tanto na área de telecom e tem alguns projetos que têm colaboração com a área de computação também. Tá? Professor Paulo Lopes, tá? O pessoal da engenharia elétrica pode ser que conheça. Ele trabalha basicamente com processamento digital de sinais. Tá? Tem algumas... Pode entrar. Pode entrar. Alguns trabalhos na parte de internet das coisas, né? Inclusive uma disciplina que está sendo ofertada nessa área, e trabalha também com a parte de blockchain, contratos inteligentes, junto com o pessoal da computação. Professor Luiz Henrique Monteiro, é da Escola de Engenharia também, mas ele trabalha mais focado na área da computação. Tá? Tem aí trabalhos na área de dinâmica de sistemas complexos, análise de sistemas biológicos, eletrônicos, sociais. Fez alguns trabalhos aí importantes na área da saúde, né? Até por conta da Covid, tem alguns trabalhos publicados, né? Que faz esse tipo de análise. É interessante, né? Se vocês quiserem entrar em contato com ele, no site também tem mais informações, tá? Sobre os trabalhos dele. Aqui começa a parte da computação, tá? Todos que eu falei até agora eram professores da Escola de Engenharia, tá? Esses aqui provavelmente vocês não conhecem, porque são da FCI, mas nós temos alguns alunos que às vezes migram de área, né? Entram pela FCI e vai para a área da engenharia elétrica, ou entra, né? Fizeram graduação na engenharia elétrica e tem interesse em fazer alguma coisa em termos de colaboração que envolve as duas áreas. Tá? Então, o professor Leandro, ele tem alguns trabalhos que envolvem essas duas áreas, né, tanto de telecom, nanotecnologia e computação, né? Inclusive, esse slide que ele está apresentando para vocês, ele usa inteligência artificial para determinar as regiões que têm uma camada, 2 camadas, 3 camadas de grafeno. Tá? Eu estou falando assim rapidinho, mas esse processo ele é demorado, e se for feito a olho nu, no microscópio. Então, ele, usando inteligência artificial, né, ele cria lá, ele pode analisar por padrões, né, inclusive fazendo padrão de cores, né, tentando facilitar essa análise da quantidade de regiões que você tem uma camada, 2 camadas de grafeno. Tá? Isso a gente tem utilizado, né, no laboratório, né, para tentar facilitar as análises. E aí, para cada material, tem que fazer lá uma nova avaliação, por isso que ele usa a parte de inteligência artificial. Próximo aqui é o professor Leandro Nunes, tá? Os dois são o Leandro Silva, né, mas o primeiro aqui é o Leandro Augusto. Tá? Aqui a gente tem o Leandro Nunes, que trabalha com a parte aqui, né, de computação natural, análise de dados, estruturados e não estruturados, autômatos celulares também. E aí eles têm um laboratório, né, chamado de LCOM, vou ter aqui, LCOM, que é a parte do laboratório de computação natural e aprendizagem de máquina. Então, se tiverem interesse nessa área, não sei se vocês já conhecem, tá? Mas, enfim, fica aí também o contato. Professor Pedro Paulo, acho que a gente tem mais uns 3 só, Cristiano.
o professor Pedro Paulo, né, ele inclusive colocou aqui a premiação recente que ele recebeu, trabalha aí basicamente com a parte de computação distribuída para autômatos celulares, tá? Aplicações de computação evolutiva, tá? E sistemas multiagentes em inteligência artificial. Tá? E aí também é membro desse laboratório, né, chamado de LCO. A professora Poliana trabalha com a parte de jogos, né, jogos e aprendizagem, simulação, tem o laboratório JAS3, né, que é jogos, aprendizagem, simulação, sistemas e sinais. Tá? E aí, aqui são alguns exemplos de trabalhos que o grupo foi realizando aí nos últimos anos, né, e aí publicações, né, inclusive com um livro recém-publicado nessa área. E o último aqui é o professor Ismar Frango, ele até colocou aqui o emblema dele. Ele trabalha com a parte de informática na educação e sistemas interativos. Então, se tiverem interesse nessa área de sistemas inteligentes voltados para a educação, tá? Também tem algumas colaborações aí, tanto com a FCI quanto com o outro programa da área de computação. Eu tentei falar assim, rapidinho, né? Cristiano, acho que a sua parte. Assim. Falar um pouquinho, pessoal, sobre o outro programa, o programa de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia. A gente é um programa muito mais novo do que o de Engenharia de Elétrica e Computação, né? A gente começou em 2016, tá? Então, ano passado, ano retrasado, a gente começou a formar os primeiros doutores, tá? Nós temos a nota 4 na avaliação da CAPES. Essa é a nota que o programa normalmente recebe quando está começando, tá? E a nota vai de 1 a 7, né? A gente tem 3 linhas de pesquisa também. A primeira linha é materiais heterogêneos e compósitos. Aqui, na verdade, essa linha tem dois vieses grandes também dentro dela, né? Então, basicamente, são materiais compostos por mais de um componente, tá certo? Mas esses materiais podem ser ligas metálicas ou podem ser compostos poliméricos, tá certo? Na parte de ligas metálicas também há uma parte forte de tratamento de superfície. Na área de nanomateriais, obviamente a gente trabalha com nanomateriais, né? Materiais que têm escala nanométrica, principalmente os materiais bidimensionais como o grafeno, tá certo? E finalmente a terceira linha, a linha de química aplicada, onde se utiliza técnicas químicas para aplicações de nanomateriais, tá certo? Eu vou falar um pouquinho de novo também, como a Lúcia, sobre os nossos professores, tá? Então, o primeiro que eu queria mencionar é o professor Marcos Maxi, né, o diretor da Escola de Engenharia. Ele trabalha nessa parte, né, ele é do grupo de materiais heterogêneos e compósitos, e ele basicamente trabalha com plasma, né, tecnologia de plasma. Se vocês não conheceram o laboratório dele, vocês podem visitar, tem esse reator aí de plasma que ele construiu. Tá certo? E o que ele faz com isso? Ele trata a superfície, ele faz filmes finos e faz aplicações em eletrônica, em biomateriais, etc. Células solares, por exemplo. Certo? O Couto, né, o professor Couto, também é do mesmo grupo de pesquisa, tá? Mas o enfoque dele principal é ligas metálicas, principalmente ligas envolvendo o alumínio. Tá certo? Então, além de estudar, né, a composição, por exemplo, de grafeno com cobre e alumínio, ele estuda tratamentos térmicos, por exemplo, de rolamentos em turbina eólica. Isso é uma das coisas que ele está fazendo recentemente, fadiga em ligas de alumínio e etc. Certo? O professor Jean Vatavuk é outro professor dessa linha, né? E o professor Jean é um especialista aí na parte de ligas metálicas, aço e outras mais, tá certo? E ele estuda microestrutura e propriedades materiais, né? E tem um viés bastante aplicado, trabalhando muito próximo da indústria, né? Então, com produtos e processos, tá? Então, a linha dele de atuação envolve engenharia de superfície, tribologia, análise de falhas e prevenção, metais, cerâmicos e compostos. E, finalmente, o último professor dessa mesma linha, né, é o professor Carlos Roberto Camelo. Ele, na graduação, é professor da produção, tá? Mas ele atua nessa área de materiais, na pesquisa dele.
E, basicamente, ele trabalha com essa tecnologia de aspersão térmica, que é uma forma de criar um recobrimento em diversos materiais, e esse recobrimento é crescido termicamente, basicamente. Tá? Então, para que serve esse recobrimento? Para fazer barreira térmica, para fazer revestimento contra desgaste e corrosão, pode fazer, inclusive, revestimentos biológicos, tá? Utilizando vários materiais, como metais, cerâmicos, poliméricos e compostos. O professor Guilhermino Fechini, ele é desse grupo de materiais multifuncionais, basicamente é o grupo de materiais poliméricos, de compósitos poliméricos. Tá? Então, basicamente, ele combina, o maior interesse dele é combinar nanomateriais, como o grafeno, por exemplo, com polímeros biodegradáveis, tá certo? Então, isso é combinado aqui numa extrusora, por exemplo, tá certo? De forma que você, no final, aqui você tem um material que é uma mistura do polímero, é um compósito, né? Do polímero com um nanomaterial, e isso tem várias aplicações, por exemplo, filmes finos, por exemplo, para embalagem de alimentos, tem o setor automotivo, espumas, micro e nanofibras, etc. Certo? E tem uma série de colaborações aí internacionais. O professor Ricardo Andrade é desse mesmo grupo de compósitos poliméricos, tá certo? E ele estuda basicamente fluidos complexos nanoestruturados. Ou seja, o principal interesse dele é estudar esse material composto ainda como fluido. Ou, por exemplo, uma tinta que tenha grafeno, tá certo? Ou um polímero no estado líquido ainda que contenha um nanomaterial, e assim por diante. Tá? Então, ele estuda o escoamento desses materiais, a relação da microestrutura com as propriedades dos materiais inteligentes. Então, essa aqui é uma pesquisa interessante que ele tem, que é um material polimérico, um plástico que tem grafeno, e aí quando você aplica uma voltagem, é como se ele fosse um músculo, ele reage, né? Então, ele encolhe, por exemplo, certo? Então, são essas algumas das coisas que ele faz. Ele tem colaboração aí com a Petrobras e com outras universidades internacionais também. Finalmente, nesse mesmo grupo, o professor Hélio Ribeiro, né? Esse é o último professor desse grupo, ele trabalha com a síntese e modificação química de nanomateriais e aplica esses materiais, né, em polímeros para gerar materiais híbridos em sistemas biomédicos, por exemplo, tá? Produz nanocompósitos poliméricos, tá certo? À base de polímeros termofixos, tá certo? Para indústrias como automobilística, petróleo, gás, naval e aeroespacial. Bom, eu tenho uma certa diferença, pelo menos eu tento fazer uma certa diferença da minha atuação nos dois programas, pessoal. Então, enquanto que lá na engenharia elétrica, a minha intenção é realmente desenvolver um dispositivo, tá certo? Com aplicação em telecomunicações, em sensoriamento, etc. Mudou, né? A minha intenção aqui é caracterizar materiais, tá? E aí propor a aplicação deles, tá? Então o enfoque aqui é mais no estudo e aplicação dos dois materiais e não dos dispositivos. Então aqui, por exemplo, a gente usa obviamente luz e a gente faz com que a luz interaja com o material. Aqui não dá para ver, mas é um vidrinho que tem grafeno em cima e a gente estuda, né, a reflexão da luz nesse grafeno. Em determinados casos, acho que o filme não... a interação de um laser com um nanomaterial muda a cor do laser. Então, esse laser é um laser infravermelho. Então, vocês veem um som roxinho muito fraquinho aqui. Quando ele atinge um nanomaterial, você vê uma cor verde brilhante, porque o material está alterando as propriedades da luz. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz. E a gente também estuda aplicações. Por exemplo, a gente já pegou uma fibra ótica e a gente recobriu o interior dela com nanomaterial, grafeno e outros materiais, por exemplo, nanopartículas de ouro, para a gente poder fazer a detecção de moléculas em baixíssimas concentrações num líquido, por exemplo. Tá? O professor Toró também está nos dois programas, tá certo? A linha de pesquisa aqui, na materiais dele, é optoeletrônica de heteroestruturas, então, heteroestruturas de Van der Waals. Então, basicamente, o que é uma heteroestrutura de Van der Waals? A gente pega existem hoje vários
materiais 2D, não só o grafeno, como uma série de outros. Alguns emitem luz, alguns são isolantes, e o que é interessante é você empilhar um em cima do outro e ver quais são as propriedades deles quando esses materiais são combinados, tá certo? Então, o interesse principal dele é desenvolver emissores de luz baseado nesse empilhamento de materiais, né? Então, ele estuda dois tipos de emissores de luz, os LEDs, né, e os lasers, basicamente. O professor Leandro Seixas está aqui, ele é o líder do Maximo. Você quer falar um pouquinho? Tá, então eu vou falar umas mentiras a respeito. Basicamente, o professor Leandro Seixas ele tem um grupo de simulação, tá certo? E essas simulações, então, eles simulam material, principalmente materiais bidimensionais ou nanomateriais híbridos, às vezes um nanomaterial bidimensional com uma molécula ou com um nanomaterial zero dimensional, e aí estuda as aplicações desses materiais. Então, ele faz essas simulações chamadas atomísticas, tá certo? E aí estuda propriedades eletrônicas, estruturais, mecânicas, ópticas, tá certo? E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, ele estudou como é que o íon de lítio se difunde por um material semicondutor bidimensional, tá certo? E isso tem aplicações, por exemplo, em baterias de íon lítio, tá certo? Também estuda a mudança estrutural, né? Porque alguns cristais eles podem mudar de estrutura sem mudar a composição química, e isso altera as propriedades dele, certo? Tá certo? Acertei? Não tá indo. Tem que clicar. Desculpa. O professor Dunieskis, ele trabalha também com nanomateriais, tá? E ele estuda a combinação de materiais orgânicos com inorgânicos, tá certo? Normalmente materiais bidimensionais, como o grafeno, esses outros aqui, com moléculas orgânicas, tá certo? E aí o que ele faz? Ele estuda alguns processos dinâmicos nesses materiais, tá certo? Transferência de carga, a dinâmica de excitação por luz, etc., e estuda também as aplicações desses materiais híbridos orgânicos e inorgânicos, por exemplo, para sensores de gás e células fotovoltaicas. A professora Camila Maronese, que é da Química, ela trabalha com nanomateriais também, mas para dessalinização da água e tratamento da água. Então, basicamente, você consegue fazer uma membrana como essa aqui, feita de grafeno, de material bidimensional, e aí, quando você força o líquido, uma série de componentes, a atravessar uma membrana dessa, essa membrana é capaz de reter as impurezas e os íons e deixar a água passar, como está sendo ilustrado aqui, certo? Então, a molécula de água consegue fazer esse caminho aqui através das várias plaquetas de grafeno, enquanto que os íons não conseguem, então você filtra a água. O professor Sérgio Domingues, da Química também, a área dele é a utilização de materiais bidimensionais e nanomateriais, de uma forma geral, para duas coisas principais, basicamente para geração e armazenamento de energia, tá certo? Então, uma das coisas é a aplicação de nanocompósitos, de novo, mais de um. O que é um nanocompósito? É a combinação de mais de um nanomaterial. Para supercapacitores, tá certo? Então, o supercapacitor é parecido com uma bateria, só que ele carrega mais rápido e descarrega mais rápido. Tem aplicações que é mais interessante você ter um supercapacitor com uma bateria e vice-versa, tá certo? E a outra área que ele estuda é a aplicação desses nanocompósitos para a geração de hidrogênio, né? HER ali é reação de evolução de hidrogênio, ou seja, gerar hidrogênio, por exemplo, a partir da água, e o hidrogênio é um combustível, pode ser usado como um combustível limpo, então, um combustível verde, né? Imagina, é um combustível que você pode extrair a partir da água pura, certo? A professora Cecília, né, Carvalho, ela trabalha com bioeletrônica em materiais bidimensionais, tá? Então, ela trabalha com biosensores, ela usa grafeno e outros materiais bidimensionais para desenvolver sensores que tenham aplicação química, tá? Para diagnóstico químico, por exemplo, detectar uma doença,
ou aplicações na agricultura, tá certo? Então, ela fabrica dispositivos, alguns desses dispositivos são microfluídicos, ou seja, você usa líquidos em microcanais, tá certo? Obtém microfibras de grafeno e tem aplicações aí biomédicas, estuda, né? Aplicações biomédicas de materiais bidimensionais. O professor Marcos Evelyn, da Química também, é o líder desse laboratório aqui, MAC-MAS, né? Ele basicamente tem uma série de espectrômetros de massa, né? Em que ele consegue quebrar diferentes materiais e fazer uma análise química de qual era aquela composição daquele material, e isso tem uma infinidade de aplicações, pessoal. Então, só para listar aqui, vocês terem uma noção da diversidade, monitoramento de eficiência em materiais nanomateriais, mas química forense, por exemplo, né, estudar crimes, né, tentar resolver crimes a partir de uma análise química, evolução química e origem da vida, análises clínicas, energia e combustíveis, conversão de biomassa, monitoramento e tratamento de efluentes, certo? O professor Tiago Carnevale também é químico, ele é o líder desse laboratório de materiais híbridos multifuncionais e, basicamente, ele trabalha com materiais que têm mais de uma composição, por isso híbridos, né? Então, por exemplo, pontos quânticos de carbono, óxidos, nanopartículas metálicas, e a combinação desses diferentes nanomateriais tem propriedades novas e, portanto, a gente consegue encontrar aplicações novas. Que tipo de aplicação que eles têm estudado? Desenvolvimento de biosensores, por exemplo, para dengue, para Covid, para pesticida, para hormônio, carregadores de fármacos, né? Aqueles carregadores de fármacos, eles entregam o fármaco, né? A droga exatamente aonde ela precisa estar, de forma que a gente minimiza o efeito colateral do tratamento, tá certo? Nanofiltros e catalisadores. Eu acho que isso terminou, então. Então, acho que era isso, pessoal. Esse aqui é um slide que a gente já teve, né? Só repetindo para reiterar para vocês. Para os formandos, as inscrições no mestrado vão até dia 20 de julho, esse semestre. As entradas são semestrais, então, para quem termina no final do ano, vai ter outra chamada, no início de janeiro, tá certo? Esse aqui é o link para mais informações do processo seletivo. Os alunos que vão estar no último semestre, no ano que vem, ou no penúltimo, no semestre que vem, né? Ou no penúltimo, podem entrar como alunos especiais, fazendo disciplinas aí na pós-graduação, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente ou dos secretários através, né, desses 2 e-mails aqui da Brunelli e do Iopanã, tá? Então, isso era o que a gente tinha para falar para vocês. A gente abre agora para alguma pergunta que vocês tenham. Diga. A gente está gravando e aí o filme vai estar disponível. A gente tem que descobrir depois como é que a gente faz. A gente passa. Provavelmente vai estar no canal da Escola de Engenharia do YouTube, né? Exato, provavelmente lá. E aí, você quer os slides, né? Os slides a gente pode ver como é que a gente disponibiliza. A gente vai pedir para, por exemplo, os coordenadores ou os representantes de turma mandarem para todos os alunos. Pode ser? Acho que essa é uma boa maneira, né? Alguma outra pergunta? Talvez 2 coisas, até porque acho que a maioria aqui acho que vai fazer mestrado, mas no caso do doutorado, tem 2 coisas que acho que é interessante, pelo menos mencionar para as pessoas saber, que uma é dupla titulação, assim como existe dupla titulação na graduação, existe dupla titulação também no doutorado. A gente sabe montando que ele está agora está com o governo do Canadá, né? É isso. Titulação. Isso eu acho que é assim, para o mestrado também. Eu acho que tem sucesso, né? Acho que o convênio é para o doutorado. E outro também é doutorado sanduíche, também, que alguns alunos também estão fazendo, passar um tempo fora, passar 6 meses, 1 ano, que até tem alunos agora que estão viajando também, né? Exato. Então, essas coisas são mais, precisa de tempo, geralmente é mais que o doutorado, mas é bom os alunos saberem que a gente tem essa oportunidade, que vocês também vai fazer dupla titulação, para fazer doutorado sanduíche aqui no Mackenzie. Perfeito. A parte de internacionalização na pós-graduação é muito forte, tá, pessoal? Mesmo no mestrado,
a chance de vocês se envolverem num projeto que envolva colaboradores de fora, eventualmente receber pesquisadores de fora, né, é grande, certo? E aí você começa a ter um contato com gente do mundo inteiro trabalhando na mesma área. É uma experiência bastante interessante, que se aprofunda, obviamente, no doutorado. Mais tempo do doutorado para fazer isso. Mais tempo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Só curiosidade minha, quem é que é da elétrica, hein? Da química? Da mecânica? Da produção civil? Eu já esqueci agora qual que faltou. Qual que eu não falei? Desculpa, você é de qual? Não. Elétrica. Você é da elétrica. Tá. Então, basicamente, elétrica, química e mecânica, né? Alguém de outra? E materiais. Desculpa, esqueci de materiais. Materiais só tem você, né, Matheus? Tá bom. Diga. Isso. No mestrado a gente quer conhecer você, quer saber se você entende bem. A gente até usa para informar quando a pessoa tem alguma dúvida. Mas entender por que você está procurando mestrado, né? Se você já conversou com um professor, qual seria a área que te interessa, porque a gente usa isso também para saber, que a gente indica para vocês qual é um bom orientador, um orientador que pode oferecer para você um projeto interessante naquela área. Tá? Quando não começou ainda e quando você ainda não fez. Assim, a gente recomenda fortemente que vocês entrem no site, deem uma olhada, conversem com os professores. Aliás, isso é uma coisa importante. Acho que às vezes o aluno chega na entrevista e acha que não pode entrar em contato com o professor. A gente encoraja. Se vocês quiserem conversar com vários professores, entender o que cada um faz, discutir um possível projeto, é muito melhor. Você já começa sabendo com o que você quer trabalhar, entendeu? Então, fiquem à vontade para falar com os professores dos dois programas. Mas é isso. A entrevista do mestrado é mais para a gente conhecer você. Sim. Então, por exemplo, para nivelar conhecimento, por exemplo, eu sou da mecânica e eu fiz exame de radioastronomia. Eu tenho, para dizer que eu não tenho nada de conhecimento da área, mas eu já interesse por conta de ser difícil. Eu preciso ter qual nível de conhecimento, assim, que seria mínimo desejado. Tem algumas disciplinas que são justamente para te auxiliar nisso, né? Então, tem alguns pré-requisitos no sentido de você já ter feito uma graduação, já ter cursos, né, de cálculo, física, enfim, esses conhecimentos básicos, né? E aí você fazendo nessa área vai ter disciplinas específicas, né, para essa área. E fora isso tem a orientação, né, também. Hoje eu falei da professora Adriana, mas a gente está para abrir um edital para ter outros professores nessa área. Tá? Em breve vai ter outros, né, vão estar compondo. Tá? Qualquer dúvida também pode mandar e-mail, né, ou mensagem para a gente mesmo. A gente está bastante acostumado, tá, a receber gente de outras áreas. Sim. É importante que vocês venham de uma área técnica, né? Então, fazendo uma engenharia, fazendo uma química, uma física, vocês, em geral, têm assim, a bagagem que a gente espera que vocês tenham para começar o curso. Aí, de resto, como a gente recebe gente de diversos cursos, como os projetos são normalmente bastante multidisciplinares, vocês acabam, né, recebendo o conteúdo necessário que vocês não. Nesse caso, acho que é bom conversar com o próprio Adriano mesmo, né, Adriano? Sim. Se você tem um interesse direto. Adriano vai saber o necessário. Perfeito. Até pode decidir sobre isso. Sim. Acho que é isso, né? Bom, eu tenho dois últimos recados, tá? A primeira é, se vocês quiserem contabilizar a presença aqui, né? O pessoal do online tinha aquele checkpoint, né? Para vocês, é só colocar o TIA ali, tá? E dar um enter, eu já deixei ajeitado ali, para contabilizar como horas complementares aqui, tá? O segundo é que a gente está oferecendo para vocês
é um coffee break, bem um coffee break, mas tem lá aqui no final do corredor para vocês irem, tá? Come lá alguma coisinha, tem... Eu só vim por causa disso. Eu diria, Não, mas agora já sei. mas tem lá um lanchinho, suco,